O objetivo de toda empresa é crescer, se destacar no mercado. E nos últimos 30 anos, a Orcitec alcançou esses objetivos. É uma empresa estruturada, séria e preparada. Mas nós continuamos em movimento. Porque se o seu objetivo é crescer, o nosso é crescer junto com você. Orcitec 30 anos, contabilizando histórias de sucesso. orcitec.com.br. Um lugar especial. Um ambiente léu. A gastronomia típica da ilha. A tradicional sequência de camarão e um atendimento qualificado. Restaurante Zé do Cacupé. Aberto de terça a domingo, na estrada geral da praia de Cacupé. Vou aprontar minha rede, vestir minha roupa de pescar. Irei eu e meu amigo, sem receio para o mar. E no Marcou no Esporte você já viu o gol, viu a entrada do Amarildo em campo. Amarildo, autor do primeiro gol do Avaí aqui no Estádio da Ressacada em 1983. Você entrou ali olhando, ficou emocionado, dizendo, pô, faz tempo que eu não entro aqui no gramado. Fabiano, prazer conversar com você. A emoção volta mesmo, porque volta ao passado, você era guri, tinha 17, 18 anos, e voltar aqui a Ressacada, ver tudo aumentando nesse campo aqui, foi uma emoção muito grande. Representou o que para ti aquele gol, Amarildo, na tua carreira? Muito, representou muito. Eu, até hoje, ficou marcado no Avaí, na história do Avaí. Até um dia teve uma festa aqui, eu me lembro que o seu Sabará, que jogou no Avaí, disse assim, pô, cara, isso aí tens que levar o resto da tua vida, que é uma emoção muito grande. Porque é uma marca que fica histórica, isso vai ficar. Então, até hoje, na história do Avaí, qualquer livro que vai contar essa história, que quem fez o primeiro gol do Avaí foi eu. Embora o Avaí tenha levado 6-1, mas estava 3-0 naquele momento, e o Amarildo fez o gol. E quem estava disputando a bola contigo ali do Vasco era o Roberto Teixeira, que depois jogou no Avaí, né? Perfeito, isso mesmo. Depois ele veio jogar no Avaí. Daquele jogo ficou feita uma conversa após o jogo e o Roberto Teixeira veio para jogar comigo no Avaí. Defender as coisas do Avaí, ficou 2 anos aqui no Avaí, um grande time fizemos. E graças a Deus, nessa participação nessa história do Avaí, hoje eu estou presente. Amarildo, você estava me falando que começou desde os 11 anos de idade no Avaí. Quanto tempo no clube? Olha, foi 12 anos de Avaí. 12 anos para mim de Avaí, desde junior, de infantil até o profissional. Foi uma história muito bonita, muito grande. Eu tenho emoção, infelizmente meus filhos hoje não viram jogar, mas tem imagens da televisão, dos jornais, então isso já é uma grande importância. E hoje aqui eles estão vendo alguns gols aí do Amarildo que a gente vai passando ao longo do programa, que a gente viu. Tem até um gol num clássico, que a bola saiu, mas valeu no gol, né? Não, valeu. A bola saiu, mas a bandeirinha não viu, nem o juiz. Então, eu na época estava até, depois fui para o Figueirense também, quando tive minha participação mais tarde. Mas o importante é que fica na história. Isso é a lembrança do jogador, a história marca, as imagens. Isso que é grande importância, é isso. Amarildo, aquele tempo você teve uma lesão séria no joelho, naquele tempo. Hoje, a lesão em 15 dias você estaria de volta aos gramados. E naquela época você ficou 2 anos fora dos gramados, né? É isso, Fabiano. Até o Ganso agora teve uma contusão igual a mim e em 17 dias estava jogando. Eu estava lembrando, conversando com a minha esposa, e eu levei 2 anos, porque naquela época do Avaí, como eu falei, era semi-profissional, né? Tinha só um massagista e um preparador físico, então era difícil cuidar.
E eu, nesse ponto, o Pereirinha até hoje está no Avaí, cuidou comigo, mas tinha que cuidar dos outros atletas no campo. E eu ficava até fazendo uma musculação sozinho lá na sala de recuperação e fiz coisas erradas para querer voltar mais rápido. Mas graças a Deus eu não tenho mágoa disso aí. Foi um problema que eu tive. E o Avaí naquela época não era um time profissional ainda, que era semi-profissional. Se fosse na época de hoje, eu acho que em máximo em um mês eu estava jogando. Ponteiro direito sempre foi a tua função? Isso, sempre foi a minha função. Que hoje já não existe mais, já tiraram, como dizia o Pelé, bota a ponta, Tele. Infelizmente acabou. O futebol muda, o mundo mudou, isso aí é óbvio, vai ter mudanças. Gostaria que voltasse os pontas, mas infelizmente daqui para frente vai ser isso aí mesmo. Hoje é ala, hoje o futebol é mais preparo físico do que antigamente. Antigamente tinha que ter mais uma técnica. Mas o futebol ainda hoje traz muita emoção para muita gente ainda. Quanto tempo de carreira, Amarildo? E quantos clubes você jogou? Eu tive 16 anos de carreira. Eu tive Avaí, Figueirense, tive em São Paulo, no Taquaritinga, no interior de São Paulo. Tive até um contato com o Criciúma, mas não cheguei até jogar. Tive no Próspero eu joguei, foi o meu último clube. E depois, por causa da contusão do joelho também, que trouxe muito problema, eu tive que parar com 30 anos de idade. Agora, você pegou o início da ressacada, você pegou o final também do Adolfo Konder, né? Inclusive a gente está mostrando realmente essa camisa agora nesse momento. Foi o último jogo do Adolfo Konder, né? Você lembra contra quem? Isso, contra o Joinville, foi 1-1. E essa é uma camisa que eu tenho, que eu guardo com muito orgulho, porque foi o último jogo do Adolfo Konder. Eu passo lá hoje, tem um shopping, mas ali começou tudo, a minha vida começou ali com 11 anos de idade. Então, essa camisa é um troféu que eu levo pro resto da minha vida e espero um dia dar para o Avaí aqui, botar aqui na sala de troféus para todo mundo lembrar o que foi o Avaí. Em frente ao Adolfo Konder, antigo, né? Hoje o shopping, tem ali a barbearia Vargas. Os jogadores do Avaí iam todos cortar cabelo ali. Eu me lembro que meu pai mora ali perto, eu ia no Vargas, ele tem fotos, inclusive, daquela época do Avaí, do Adolfo Konder. Perfeito, o Vargas da época ainda traz muita lembrança, né? Rapaziada, cortava o cabelo bem em frente ali, né? Aí o Adolfo Konder era um negócio até sério, porque quarta-feira tinha jogo, não tinha refletores. Então era o jogo da gravata, e ali todo mundo saía dali após os jogos, os bares, e tinha um salão no Vargas onde tinha aquela fofoquinha, aquele burburinho que se diz, né? Olha, a gente está conversando aqui com Amarildo, autor do primeiro gol do Avaí no estádio da Ressacada em 1983, na sua inauguração contra o Vasco da Gama. Daqui a pouco a gente volta com mais Amarildo aqui no Marcou no Esporte. A gente já volta. O objetivo de toda empresa é crescer, se destacar no mercado. E nos últimos 30 anos, a Orcitec alcançou esses objetivos. É uma empresa estruturada, séria e preparada. Mas nós continuamos em movimento, porque se o seu objetivo é crescer, o nosso é crescer junto com você. Orcitec 30 anos, contabilizando histórias de sucesso. orcitec.com.br. O objetivo de toda empresa é crescer, se destacar no mercado. E nos últimos 30 anos, a Orcitec alcançou esses objetivos. É uma empresa estruturada, séria e preparada. Mas nós continuamos em movimento, porque se o seu objetivo é crescer, o nosso é crescer junto com você. Orcitec 30 anos, contabilizando histórias de sucesso. orcitec.com.br. Olá, eu sou o Eduardo da Futebol Mania e vou mostrar para vocês as novidades da linha esportiva. Aqui você encontra a linha completa de agasalhos masculino e feminino das principais marcas: Nike, Adidas, Penalty e Mizuno. Souvenir dos clubes Avaí, Figueirense, Grêmio e Inter. Copos, canecas, dominós, relógios, toucas, mascotes e uma variedade grande de produtos.
camisas oficiais dos principais clubes nacionais e internacionais, bolas oficiais de futebol, basquete, vôlei, chuteiras, meiões, bolsas e bonés. Venha nos visitar. Futebol Mania, Rua Tenente Silveira 141 e Rua Conselheiro Mafra 393. Nossas televendas 3224-1538. Futebol Mania, tudo em material esportivo. E agora a gente volta aqui no Marcou no Esporte, no Memorial do Avaí Futebol Clube, matando um pouquinho da saudade, com imagens, conversando aqui com o Amarildo, autor do primeiro gol do Avaí, aqui no estádio da Ressacada, quando o time foi derrotado por 6-1 para o Vasco, mas o Amarildo balançou a rede do Vasco da Gama. Os filhos do Amarildo, o João Vitor e o Marcos Vinícius. E eles estavam me contando uma história seguinte, que eles só viram um gol do Amarildo, que foi aquele gol contra o Vasco da Gama. E a gente vai mostrar aqui no programa alguns gols, né, no arquivo da RBS que a gente conseguiu resgatar, né, dessa história muito bonita do Amarildo. Inclusive você foi procurar no YouTube imagens do teu pai jogando. Eu encontrei contra o Figueirense, no Adolfo Conde, que o Avaí perdeu 2-0. E o gramado estava em péssimas condições, não dava para jogar, a bola parava e foi esse o único jogo que eu vi dele que ele não marcou gol, e o gol que eu vi foi esse da ressacada do autor do E ali tu viu teu pai jogando? Ali eu vi o pai jogando, mas não fazendo gol, que vai perder 2-0. E tu lembra o quê? Não lembra nada do teu pai porque eu não vi o teu pai jogar, né? Falando mesmo, né? Às vezes eu via alguns gols dele, só que era só tipo um time de amigos, assim, que ele jogava. Nunca vi nem vídeo, nem imagem. Profissional não, né? Dele fazendo gol, profissional nunca. E o que vocês podem falar pro teu pai nesse momento que a gente faz uma homenagem? A gente tem uma grande audiência, né, que a gente resgata, que de repente você não falou em casa, mas que você tem orgulho de estar vendo essa história tão bonita do teu pai aqui no futebol. Eu orgulho muito meu pai de ser esse cara que ele foi dentro do Avaí, né? Mas eu fico muito decepcionado por ele não ter visto ele jogar. Eu sempre quis ter visto ele aqui dentro jogar, mas isso nunca ocorreu e nunca vai ocorrer, né? Mas daqui pra frente. Só que ele aqui dentro do Avaí, eu acho que o Avaí devia dar um carinho maior, né? Dar um carinho maior pra ele, que ele merece mais isso aí. O que ele fez aqui para o Avaí, ele merece muito mais. Pra mim é a mesma coisa, eu me orgulho muito do meu pai, mesmo depois de ele ter largado a carreira, eu me orgulho dele, que ele é o melhor pai do mundo, ele sempre foi legal e acho a mesma coisa que o meu irmão. O Avaí devia mostrar um carinho melhor pra ele, por isso que ele fez. E aí, Amarildo, que depoimento dos filhos, hein? Coisa linda. Fabiano, a gente, como ele falou, lamento porque ele naquela época nem era nascido, não era casado ainda, então a gente fica um pouco triste por isso. Mas a televisão quebra isso aí, porque a televisão dá esse espaço pra gente, o que foi atrás, mostrando em jornais, em televisão. Então alguma coisa você ainda pode mostrar para eles ter esse orgulho de mim. E além disso, a gente mostra também um troféu que você foi o melhor jogador do futebol da capital em 1983. A votação também tem todos os nomes dos jogadores que a gente está mostrando nesse momento. Perfeito, foi isso mesmo. Foi uma votação. Na época eu até fui escolhido o melhor jogador da capital. Na época também foi a revelação. E eu consegui ganhar o BNI, que era na época no grande ídolo do meu adversário do Figueirense. E eu consegui esse momento, esse troféu. Isso é um orgulho muito grande. Ficou isso na história. Eu espero que meus filhos hoje aproveitem um pouco matar essa saudade de antigamente. Amarildo Branco também foi um grande companheiro teu nas tabelas. A gente está vendo imagens aí também você está matando saudade do Branco. Está lá em Rio do Sul. Lá em Rio do Sul, Nivanor da Rosa, o nome dele. E na época de 83 eu fui a revelação e ele foi o melhor jogador do campeonato. Ele conseguiu um grande campeonato, Branco, que veio de um time amador, ninguém até acreditava muito quando ele saiu do Rio do Sul, mas ele chegou aqui, ele mostrou a história e hoje está gravado na história do Avaí para sempre. O Nivanor foi um grande jogador. E aí, você fazia umas tabelinhas aí, tem esse gol que a gente está vendo, ele cruzou e você está entrando aí fazendo o gol. Ele saiu comemorando também, mas o gol foi teu, né? Perfeito. O passe foi deles, porque a gente dá muito valor também hoje ao cara que faz o gol, mas quem dá o passe, que é o cara que constrói tudo, que dá. E o Branco, a gente se dava muito bem, tanto dentro do campo como fora do campo. Foi um grande amigo, faz muitos anos que eu não vejo ele, e o dia que eu puder encontrar, quero dar um grande abraço nele. Você está tendo contato com alguém? Você parou totalmente do futebol? Você vinha aos jogos ou não, Amarildo? Não, eu parei totalmente. Eu assistia, faz algum tempo que eu não venho ao estádio, né? Que hoje a televisão também dá essa comodidade da gente, a gente fica até um pouco em casa. Mas o meu filho está sempre presente, isso já é uma grande vitória. São todos havaianos? Todos havaianos.
Lá em casa todos havaianos, só minha esposa que não, que é do outro lado, mas isso aí que a gente começa desde pequeno a torcer com um time. Isso aí pro resto da vida ninguém pode mudar. Que saudade você tem daquele tempo, Amarildo? A saudade é muito grande quando a gente vê o estádio hoje do Avaí. Na época, você que sabe muito bem o Adolfo Conde, você que nasceu ali perto. Ali. E a gente está matando algumas saudades e imagens aí agora. O Adolfo Conde era uma dificuldade muito grande, né? O Avaí naquela época, como falou o Bolinho, era sempre profissional. Hoje não. Hoje é profissional o clube, hoje todo atleta tem que ser profissional. Naquela época não, a gente era uma dificuldade muito grande, mas o valor, um carinho, um amor que a gente tinha pelo clube, passava com essa dificuldade, a gente atravessava com tranquilidade. Quando você parou de jogar, você pensou em fazer o quê? Eu parei de jogar e eu pensei em ser continuar no futebol, nas escolinhas de base. Aí eu tive até uma satisfação de estar trabalhando no Avaí aqui um pouco tempo, 2 anos, mas também não deu certo, eu também não dei muita continuidade nisso aí. Fiz até curso no Rio de Janeiro de treinador de futebol da FIFA. Eu tenho até hoje um da FIFA que eu fiz lá, um diploma da FIFA. Mas eu também deixei também de lado, também não me interessei muito, aí fui fazer a minha vida fora também, que eu casei, tinha filho, aí eu precisei ir para o outro lado. Mas graças a Deus eu estou feliz. Amarildo, quem foi teu grande treinador? Eu tive grandes treinadores, mas eu vou citar o seu Áureo Malivene, porque foi uma pessoa dos meus primeiros treinadores que eu tive, né? Um carinho muito grande por ele, uma pessoa que veio do Grêmio, uma pessoa que tem uma história no Grêmio muito grande. E no Avaí essa pessoa me ensinou muito, me deu muito apoio, muito carinho. Então o seu Áureo Malivene, de profissional, foi um grande jogador. Eu tive também na categoria de base também o Acácio, que era irmão de Souza, que foi o meu primeiro treinador de guri, que era um grande treinador. E essas duas pessoas eu tenho um carinho muito especial. Você disse que o Áureo Malivene tem uma história interessante, foi ídolo no Grêmio, Hall da Fama, e um dia que você chegou lá ele estava... Perfeito, Abel. Isso aí nunca me esqueço disso. Na época eu estava com 20 anos de idade, 19 a 20 anos, eu estava treinando um profissional, fazendo preparo físico, e quando eu perguntei o seu Áureo Malivene, eu lembro que estava ele num telhado, no Avaí, arrumando um telhado. Eu fiquei até hoje, me impressiona isso, me emociona isso, porque uma cara que foi do Grêmio, um grande zagueiro do Grêmio, está na calçada da fama, e veio no Avaí aqui como profissional. Veio estar treinando, estava lá arrumando o estádio, o carinho que ele tem pelo Avaí. Eu acho que o Avaí deve muito para o seu Áureo Malivene. Legal, olha, a gente vai fazer a última parada aqui no Marcou no Esporte, daqui a pouco tem uma surpresa aqui pro Amarildo, obrigado ao João Vitor, obrigado ao Marcos Vinícius também, né? Ter dado esse depoimento aqui ao vivo pro pai, né? Que isso é importante, né, Amarildo? Muito bom, meus filhos, a razão da gente viver, a razão de fazer alguma coisa, os filhos. Então espero que eles tenham um carinho muito especial, como eles têm para o Avaí hoje, e que eles continuem nessa vida e que sejam muito felizes. A gente volta em instantes aqui no Marcou no Esporte, conversando com o Amarildo, o autor do primeiro gol do Avaí na ressacada. As histórias de futebol, Fabiano, é grande, né? Tem o do Avaí, do ônibus, com a Chapecó. Não sei se nunca contou para você que o Avaí estava na final, já estava não tinha mais recuperação, não tinha mais chance, foi jogar a Chapecoense e não tinha dinheiro. Apareceu um monte da Tânia, de catraca. Até Chapecó. Cada 5 km tinha que parar para ir no matinho tirar a aguinha do joelho, mas conseguimos chegar até lá e fomos empatamos de 1 a 1. Essas histórias. E tem também do rapaz que jogou num grande time brasileiro e fazendo palavra cruzada. Daqui a Chapecó, animal que faz buraco na terra com 4 letras e termina com 1. Ele botou Sapu. Essa é uma coisa... Na época do Dorival Júnior, o Miranda foi um saco, quase deu briga dentro do ônibus por causa disso. A gente tiver que parar o ônibus para poder apaziguar, que os ônibus ficaram exaltados. Um lugar especial. Um ambiente léu. A gastronomia típica da ilha. A tradicional sequência de camarão e um atendimento qualificado. Restaurante Zé do Cacupé. Aberto de terça a domingo na Estrada Geral da Praia de Cacupé. Vou aprontar minha rede, vestir minha roupa de pescar. Irei eu e meu amigo, sem receio para o mar. Para quem está ligado no Marcou no Esporte, eu sou Ricardo da Silveira, gerente da Lifan Fratelli, e vou apresentar para vocês hoje os carros da Lifan. Esse é o Lifan 320, um carro completo de fábrica, ar-condicionado, direção, vidro, trava, roda de liga leve, um carro show de bola, inclusive com airbag duplo e ABS, por R$ 29.980, apenas R$ 29.980. Esse é o Lifan 620,
um carro que também vem completaço de fábrica, inclusive com sensor de estacionamento e acendimento automático dos faróis. E ele é um sedã médio por apenas R$ 39.980. Venha conferir esse carro aqui com a gente. Você que está querendo trocar o seu seminovo por um carro 0 km, vem aqui para a Lifan Fratello. Nós somos referência em seminovos na cidade com o grupo Fratello. Nós podemos pagar muito mais do seu seminovo. Então marca o meu telefone pessoal, liga para mim que nós estamos de plantão 24 horas por dia. O telefone é 7812-7673. Olha, chegando no último bloco aqui do Marcou no Esporte, o intervalo sempre é muito interessante. A gente descobre algumas coisas no futebol e revive também muitas histórias. Amarildo, o que o futebol te deixou? Deixou muita saudade, principalmente, né? E muitos amigos. E no futebol a gente faz muitos amigos. Isso aí é uma coisa importante. Isso aí é um título que todo atleta tem, que é os amigos que a gente teve no futebol. No começo do programa a gente mostrou uma imagem tua entrando no gramado. E aí eu até pedi para o James na hora, falei assim, filma. E tu entrando com teus filhos, mostrando ali, eu fiz o gol, tal. Voltou um filme na tua cabeça? Voltou em muito aquele estádio, aquele dia, um dia chuvoso até, uma dificuldade para chegar aqui por causa do acesso. Mas quando eu cheguei, um estádio lindo, cheio, e me emocionando muito hoje, porque o Avaí começou uma grande história dali. Dali o Avaí começou a ser grande. E graças a Deus hoje está sendo bem maior ainda naquela minha época, que era um pouco difícil. Mas deixou essa marca que, para mim, é a maior felicidade do mundo. O Avaí Futebol Clube, através do Luciano Correia, que é o superintendente administrativo, aliás, eu fiquei sabendo hoje, através do Amarildo, que vocês jogaram, ele jogou na base, Amarildo, quer dizer que o Luciano Correia foi goleiro, você está dizendo uma coisa que eu não sabia, realmente. Não. Ele foi goleiro na base? Foi goleiro. Só que teve um treinador aí que, na cadeia de base, um diretor que acabou com a vida dele. Fez ele treinar muito? Treinar muito, aí ele machucou um lado da perna dele, aí dali ele desistiu naquele. Que é pra casa de bicicleta? E de bicicleta, vim lá de Coqueiros, treinar aqui, tu vê. E Luciano, era goleiro? Era, sim. Realmente é uma história que fica registrado, aonde que nunca me esqueço disso. Eu vim de bicicleta de Coqueiros até a ressacada. O meu pai tinha até me passado... Quer ir treinar na ressacada, vai trabalhar para ter o dinheiro para pagar o dinheiro do ônibus. E como naquele dia eu estava com 14 anos de idade, não tinha dinheiro, peguei a bicicleta, vim lá de Coqueiros aqui. Mas aí num treinamento, no lado esquerdo, da onde ficava a grande torcida ali, o seu Adílio, na época, junto com o Maico, que é até filho do... Luiz Carlos Espíndola. Nosso companheiro do Hora, Maico. E, na verdade... foi me jogando no chão e vai para um lado e vai para o outro. Tinha uma calça de agasalho que daqui a pouco aparece a calça toda rasgada. Começou a sair muito sangue. Aí eu olhei para o seu Abílio e falei assim, muito obrigado, mas você é centroavante, porque goleiro eu vou sofrer muito. E aí foi aonde que, com 14 anos, acabei, com 15 anos, comecei a jogar na linha. E você conheceu o Amarildo, obviamente, né? E agora presta uma homenagem também para ele. Amarildo, que não tenha dúvida que quem viu jogar, né? Quem frequentou a ressacada tem uma história, além de amigo, né? Um grande parceiro. Então, nesse momento, eu vou entregar uma camisa que eu acho que é um simples gesto, né? Que a diretoria do Avaí, através do presidente Zunino, pode fazer para você, Amarildo. Você guarde, né? Nos seus tantas camisas que você tem na sua casa. Mas pequeno gesto que eu sei que não para tudo aquilo que tu fez pelo Avaí, mas acho que isso aqui representa a torcida havaiana te homenageando, né? E tu realmente está na história desse clube um todo. Muito obrigado, agradeço, sendo mais de você ainda, que a gente foi junto, teve quase uma infância, estivemos juntos aqui no Avaí, e eu agradeço muito. E posso até não beijar, mas beijar com o coração mesmo, porque é da terra, nativo, né? Então a gente tem um carinho muito especial para o clube que a gente sempre começou. Amarildo, obrigado. Eu agradeço, fera. Eu agradeço para ti. Sucesso com teus filhos, que a gente falou no último bloco. A gente faz um clipezinho final mostrando aí alguns gols, algumas jogadas do Amarildo nessa bela carreira, autor do primeiro gol do Avaí no estádio da Ressacada. Fechando o Marcou no Esporte de hoje com o Amarildo, lembrando que nós estamos em novo horário, todo sábado, 7h30 da noite, e também novas reapresentações. Marcou no Esporte, @tvcom.com.br, @Fabiano Linhares através do Twitter. Semana que vem tem mais um convidado especial aqui na TV Com.